seja bem-vindo ao Conexão Pinheiro, o seu telejornal semanal. Vejam agora os destaques de hoje. Os cuidados com a saúde bucal. No estúdio, uma médica ortodontista fala sobre o assunto. Celebração ao Dia da Consciência Negra. Os 50 anos do milésimo gol do Rei Pelé. É pauta da coluna Invasão. Curiosidades, culinária e ótimas dicas de cultura e lazer. Tudo isso agora no Conexão Pinheiro. No dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra. Preparamos uma reportagem que vai mostrar um pouco mais sobre a cultura afrodescendente e os desafios que o país ainda enfrenta no combate ao racismo. Em um país miscigenado como o Brasil, é natural que tenhamos muitas diferenças, porém, nem todas elas são respeitadas. Uma delas é a aversão contra pessoas de pele mais escura, o racismo. Eu fazia parte do grupo de instrumentista, houve a troca de professores. E o novo professor branco, louro, dos olhos azuis, me tirou no meio lá do pessoal que estava esperando ele chegar para aula começar, me botou no último banco, sem contar os adolescentes, os outros membros da igreja que riam do meu cabelo, riam da minha boca, tudo em mim era motivo de zoação, né? Por essa e outras inúmeras situações de preconceito, que o Dia da Consciência Negra foi criado. A data é dedicada à reflexão sobre a desvalorização do negro na sociedade brasileira. É uma data de respeito, de consciência, de raciocínio daquilo que foi do sofrimento que esse povo teve para formar esse grande país. Os negros contribuíram e muito para os costumes da sociedade brasileira. Hábitos que estão tão presentes que nem nos damos conta de que são de origem afrodescendente, como a feijoada, parte do folclore, o samba, o artesanato, a capoeira e as religiões, como a Umbanda e o Candomblé. Diante de uma cultura tão rica, não seria pecado olharmos para o futuro e apostarmos em uma geração, sem preconceito. O nosso país é isso, é a mistura de pessoas, é negro, é branco, é pardo, não importa. O que tem que ter força maior no nosso Brasil é amor no coração e empatia pelas pessoas. Falta-se fazer muita coisa ainda para combater o racismo, porque o racismo é uma coisa que está enraizada, infelizmente, culturalmente, né? Mas cada iniciativa que se tem é um passo importante vai se construindo cada tijolinho para chegar ao denominador comum mais na frente, entendeu? Não tem diferença. Cor da pele não quer dizer nada, o que importa é o caráter da pessoa. A gente precisa combater o racismo, a gente precisa estar mais unido. Hoje você sai por aí, você gente que nem eu, que já aceitou o seu cabelo, já aceitou as suas características, a sua cultura e está combatendo sim. Então acho que daqui pra frente a tendência é melhorar. A boca é a principal porta de entrada de bactérias e vírus no organismo humano. E entre as várias doenças causadas por eles estão as periodontais, que acometem justamente a boca. É isso mesmo, estamos aqui com a doutora Thais Kozlovski, que é ortodontista e que vai explicar mais o que são as doenças periodontais. Seja muito bem-vinda ao Conexão Pinheiro. Então, respondendo a pergunta, o que são essas doenças? Bom, doenças periodontais são causadas por uma inflamação. Ela é uma inflamação no tecido de sustentação e de suporte do dente. E como é que isso acontece? Por causa da falta de higienização, ou quando a gente faz uma higienização incorreta, acontece o acúmulo da placa bacteriana que fica ali aderida no dente e na gengiva, né? E as bactérias, os micro-organismos presentes nessa placa bacteriana produzem toxinas e essas toxinas vão agredir justamente esses tecidos de suporte e sustentação, que é a gengiva, o osso e as fibras que sustentam o dente. A doença periodontal ela pode ser a gengivite, que é o primeiro estágio, ou a doença periodontal propriamente dita, né? A gengivite é o estágio inicial da doença periodontal. Então, nessa fase, a gengiva encontra-se inflamada, bem vermelha, com sangramento, o paciente pode sentir dor e bastante acúmulo de placa bacteriana. Só que nessa fase ainda, se o dentista explicar para o paciente como que ele vai fazer essa correta higienização, o paciente em casa, com a escova e com fio dental, ele consegue remover
toda aquela placa bacteriana e a gengiva aos poucos vai voltando para aquela situação de normalidade. Então a gengivite ela é reversível. Entretanto, se nada for feito, essa inflamação na gengiva ela progride e aí sim esses agentes, esses micro-organismos que estão na placa vão produzindo cada vez mais toxinas, vão agredindo as estruturas de suporte do dente e aí pode acontecer perda do osso. Acontecendo a perda do osso, o dente começa a ficar com mobilidade e também até se movimentar na arcada, né? E aí, perdendo o osso, já tem a retração da gengiva também e começa a virar uma bola de neve e corre o risco até do paciente perder o dente por causa dessa falta de cuidado com a higienização. É muito grave mesmo essa doença. É bem grave. E como se faz para evitá-la? Acredito que isso não é só escovar bem os dentes não seja o suficiente. Na verdade, eu diria que seja assim, 95% a higienização correta. Não basta só escovar o dente, você precisa escovar o dente de maneira correta. E aí as consultas periódicas com o dentista, em média a cada 6 meses, ele vai orientar como fazer essa higiene e também o dentista ele consegue ver áreas de acúmulo de placa bacteriana que calcificou e formou o cálculo, né? Ou tártaro. E a gente na consulta consegue remover esse tártaro e o cálculo, evitando que acumule mais placa bacteriana e progride ainda mais essa doença. Além disso, também tem algumas situações que podem acelerar a doença, como por exemplo, paciente diabético, se ele não tiver com a glicemia bem controlada, pode fazer com que acelere a doença, pacientes que têm o hábito de fumar, pacientes que têm a imunidade baixa ou que sofreram transplante também, por causa dessa falta de imunidade também, essa falta de defesa do organismo, pode ser que eles estejam mais suscetíveis a desenvolver a doença. Os pacientes que estão fazendo quimioterapia e radioterapia ficam também com essa imunidade diminuída, estando mais sujeitos a progredir, a progressão da doença, né? E como é feito o tratamento para quem já está num estágio mais avançado da doença? Então, o principal é manter a higiene bucal correta, deixar os dentes e as gengivas bem limpos e higienizados. Ir no consultório odontológico a cada 6 meses, porque lá vai fazer o tratamento de raspagem, que a gente vai remover o cálculo que se forma, raspagem supragengival, aquela que está acima da gengiva, e a subgengival, que está abaixo da gengiva. E se nada disso for satisfatório, será necessário fazer cirurgia e até mesmo tratamento com antibiótico-terapia. E o cuidado com a saúde bucal dos bebês, que ainda está se formando a arcada dentária deles. Eles já podem ter doença periodontal? Não, o bebê não tem doença periodontal, mas o cuidado deve ser feito ainda antes da erupção dos dentes, né? Então, a criança que não tem dente ainda, a mãe ou o responsável, deve fazer a higienização com uma gaze, né? E a partir do momento que já surge os dentinhos, que é por volta dos 6, 7 meses, já pode introduzir o hábito com a escova de dente, sempre com cerda macia. E a partir de agora, a recomendação é usar a pasta de dente com flúor. O flúor deve ser na quantidade de 1.000 a 1.100 ppm. E o mais importante é a quantidade de pasta dental, de creme dental que vai colocar na escova. Então, até 2 anos, a quantidade tem que ser equivalente a 1 grão de arroz. A partir de 2 anos, pode ser equivalente ao tamanho de uma ervilha, né? E cabe aos pais, o responsável, sempre supervisionar a escovação, não deixar por conta da criança, porque se deixar por conta da criança, ela acaba ingerindo a pasta de dente. E nos bebezinhos, né, fazer essa higienização 2 vezes por dia. E a partir do momento que a criança já está um pouquinho maior, pode ser feita sempre após as principais refeições. Tá certo, muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso jornal. Segue com você, João. E no próximo bloco, uma entrevista sobre os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Na coluna Invasão, o dia que Pelé fez seu 1000º gol. É daqui a pouco. A Black Friday arrasta multidões. No Brasil, a previsão é de que
a Sexta-feira Negra atrai a todos aqueles que gostam de um desconto. Black Friday, ou Sexta-feira Negra, é uma tradição americana que consiste numa grande baixa dos preços nas principais lojas físicas ou virtuais, durante a última sexta-feira do mês de novembro, coincidindo com a inauguração das compras de Natal. Um dia muito esperado pelos consumidores, pois garante a eles descontos de até 70%. Apesar de ser um ótimo momento para as compras de final de ano, a Black Friday exige cuidado por parte dos consumidores. É essencial ficar atento às promoções para não terminar enganado. É bom anotar algumas dicas. Acompanhe sempre os preços, desconfie de lojas pouco conhecidas e tome cuidado com os preços muito baixos. Um importante fato histórico completa um triênio recentemente. E com essa data, voltam as lembranças de uma nação dividida. No dia 9 de novembro, completou 30 anos da queda do muro que separava a Alemanha Oriental da Ocidental, entre socialismo e capitalismo. Com extensão de 156,4 quilômetros, 13 pontos de travessia, soldados soviéticos e cães de guarda, se tratava de uma fortaleza da República Democrática da Alemanha. Construído em 1961, o concreto separou famílias. 16 milhões de alemães perderam acesso ao lado ocidental. Com o regime soviético falido, se intensificaram protestos e pressões internacionais. Até o porta-voz da Alemanha Oriental, com toda essa situação, se atrapalhou na coletiva de imprensa, informando que novas leis de passagem para o outro lado já estavam em vigor. Milhares de pessoas foram às ruas, ocuparam o muro e com suas próprias forças começaram a derrubá-lo. E aqui no estúdio, para falar sobre a queda do Muro de Berlim, está o professor de História, Cláudio Rezende. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, por que houve a separação entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental? Bem, antes de tudo, a separação não começou a partir da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu foi o seguinte, na Revolução Russa, né, os bolcheviques tomaram o poder e pela primeira vez uma grande potência mundial assumiu uma postura socialista. Né, e isso coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, com o sucesso econômico americano pós-Primeira Guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, né, com a derrota de Hitler e o nazismo, o mundo europeu, né, ele ficou dividido entre dois, entre os vencedores do lado da Rússia e os vencedores do lado dos Estados Unidos. E a Alemanha foi aquela cidade, a cidade de Berlim foi aquela cidade icônica dessa separação. No início, o muro é só uma cerca de arame farpado para dividir os territórios, a parte oriental da Rússia e a parte ocidental dos Estados Unidos. Após várias fugas de gente do lado oriental para o ocidental, começaram a subir um muro, e aí se concretizou uma separação formal entre as cidades de Berlim após a Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto, como esses dois países se desenvolveram? A Alemanha Ocidental se desenvolveu mais puxando para o lado americano. E a Alemanha Oriental, ela foi basicamente uma colônia da União Soviética. Ao fim do Muro de Berlim, em 89, foi visível a Alemanha Oriental, a população da Alemanha Oriental, com pelo menos 10 centímetros de diferença perante a Alemanha Ocidental. Maior, mais forte, mais bem alimentada. A Alemanha Oriental, ela, nesse período que ela teve sob o domínio soviético, ela praticamente ficou estagnada a uma mera colônia de abastecimento da União Soviética. E o que mudou com a unificação da Alemanha? A unificação da Alemanha era um sonho de praticamente toda a sociedade alemã, tanto ocidental quanto oriental. O Muro de Berlim, quando ele caiu em 89, ele foi um reflexo do que houve em Chernobyl em 86, que demonstrou falhas no sistema de condução de tecnologia soviética, né? E 3 anos depois, assumindo o controle da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, com a perestroika, que é a reestruturação econômica, e a glasnost, que é a transparência política,
ele demonstrou várias falhas no sistema e começou a desintegração do sistema da União Soviética. E a Alemanha foi apenas um reflexo de todo esse contexto. Professor, muito tem se falado sobre polarização política. Os muros estão voltando? A queda do Muro de Berlim, como qualquer queda de muro, ela tem que ser comemorada, né? Porque a gente não pode dividir uma sociedade entre ricos e pobres, não pode dividir um país do outro, como esse país é rico, esse país é pobre. Então, os muros, né, eles, na verdade, eles sempre estiveram presentes. Quando a gente separa uma comunidade carente de um condomínio de luxo, né, é um muro. Quando tem um líder mundial de uma grande superpotência que quer construir um muro, que é uma estrutura medieval em pleno século XXI, para evitar que imigrantes de um determinado país avance pela fronteira de outro, quando a maioria dos imigrantes ilegais entram pelo aeroporto, né, a gente está retrocedendo a um tempo que a gente achou que tivesse esquecido após a queda do Muro de Berlim. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É com você, Ademir. A coluna Invasão dos parceiros José Lucas e Juan Lira traz o momento histórico do futebol brasileiro, que agora em novembro completa o seu cinquentenário. Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelé, já era considerado rei antes mesmo de chegar ao feito que o faria receber esse título de nobreza, o gol de número 1000. Em 19 de novembro de 1969, o estádio do Maracanã estava lotado para a partida entre Vasco e Santos, pela Taça Roberto Gomes Pedrosa. Para falar a verdade, o jogo não tinha tanta importância para o campeonato, mas sim por causa do craque do Santos, o grande Pelé, que estava com 29 anos e 999 gols na carreira. Ele só precisava de mais um para chegar à marca até então alcançada pelo austríaco Joseph Bican e pelo brasileiro Arthur Friedenreich. O jogo estava empatado quando Pelé sofreu um pênalti. Poucos passos, um chute e o gol. Ele correu para pegar a bola e foi rapidamente engolido pela multidão de fotógrafos que invadiu o campo para registrar a alegria de Pelé. Ninguém nem se lembrava que ainda tinha alguns minutos de jogo. No ano seguinte, em 1970, seria a principal estrela do tricampeonato do Brasil na Copa do Mundo do México e se aposentaria em 77 pelo time americano do Cosmos. Fora dos campos, Pelé também mostrou dotes artísticos. Participou de um disco de Elis Regina em 69 e ainda de alguns filmes. Depois do intervalo, descubra as belezas da Ilha de Paquetá e as dicas da nossa agenda cultural. O Conexão Pinheiro volta já já. Acompanhe uma dica deliciosa do nosso Receita Fácil. Hoje nós vamos aprender a fazer pães de leite condensado. Papel e caneta na mão para anotar os ingredientes. Você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 4 ovos, uma lata de leite condensado, a mesma medida da lata do leite condensado para o leite, 60 gramas de fermento biológico, meia lata de óleo, um pouco de margarina para untar. Modo de preparar: comece batendo os 4 ovos, o leite condensado, o leite, o óleo por 60 segundos em um liquidificador. Em seguida, acrescente os 60 gramas de fermento biológico e bata novamente. Despeje o conteúdo em um recipiente e misture toda a farinha de trigo. Uma dica: mexa a massa com as mãos até que ela fique solta no fundo do recipiente. Em um tabuleiro, unte com margarina. Separe a massa fazendo bolinhas e coloque no tabuleiro untado. E deixe descansar por 1h30 até que os pães fiquem grandes. Deixe no forno por cerca de 30 a 40 minutos. Após tirar os pães do forno, polvilhe com queijo ralado e saboreie. Você já foi a Paquetá? Não? Então conheça esse paraíso turístico do Rio de Janeiro, com uma baía de Guanabara no meio do caminho. A vista da expedição de Villegagnon em 1555, antes mesmo da colonização do Rio de Janeiro, fez Paquetá se tornar um fascínio para os olhos europeus e tupiniquins.
Assim como os antigos navegadores, nosso acesso será de embarcação, cerca de 1h30 de viagem. O que não é tão ruim se levarmos em conta a beleza da Baía de Guanabara, de onde se avista o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor mais ao longe e a Ilha Fiscal. Chegamos a Paquetá, a Praça Pedro Bruno, onde encontramos um trânsito carregado, só que de bicicletas e charrete, que fazem o trajeto de moradores e turistas na ilha. Um dos pontos de referência no local é a paróquia de Bom Jesus do Monte, construída no século XVIII e que teve sua última grande reforma em 1900. Nela estão preservados os vitrais e o estilo neogótico de arquitetura. Saindo em direção à Praia dos Tamoios, encontramos o conhecido Caramanchão. A história do Brasil deixou registros por aqui, como o canhão de saudação a Dom João VI e a casa onde morou o patrono da independência, José Bonifácio. Nessa caminhada, passamos pelo baobá, árvore típica da África, que muito bem se adequou a esse ambiente, até a Praça São Roque e pelo morro inspirado no romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Se na etimologia Paquetá significa muitas pacas, um outro animal, o sagui, passeia aos montes no Parque Natural Darque de Matos, onde há uma trilha que nos leva a um mirante no alto do Morro da Cruz, em que a vista para o mar recompensa qualquer esforço. E no centro da Baía de Guanabara, uma passarela nos leva ao Farol da Mesbla, principal cartão postal da ilha. Sem dúvida, Paquetá é deslumbrante. Quer se divertir, mas não sabe onde? Então fique ligado na nossa agenda cultural. Eventos para o público infantil e sobre um dos maiores gênios da humanidade são algumas das nossas dicas culturais de hoje. A exposição Alma do Mundo, Leonardo 500 anos, traz várias atividades que emergem sobre a obra completa do artista, engenheiro e visionário Leonardo da Vinci. É a primeira vez a exposição na América Latina. Ela fica na Biblioteca Nacional, na Avenida Rio Branco, 219, Centro. Aberta de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite. E aos sábados, das 10h30 da manhã às 3 da tarde. A entrada é gratuita. Para as crianças, o espetáculo Dino e os Dragões acontece no estacionamento do Shopping Via Parque. O evento conta com exposições da Era Jurássica e também com musical. Ingressos variam de R$ 20 a R$ 72, com sessões entre 2 e 6 da tarde. No dia 21, na Sala Cecília Meirelles, a Orquestra de Sopro apresentará o tema A História do Frevo, em homenagem aos becos de Recife. Ingressos a R$ 40. Lembrando que estudantes, crianças e idosos pagam meia entrada. A Sala Cecília Meirelles fica na Rua da Lapa, 47, Centro. Na semana que vem, a gente volta com mais dicas da nossa agenda cultural. E o Conexão Pinheiro fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. E não deixe de nos acompanhar também no YouTube. Basta acessar o canal da Faculdade Pedro Guimarães. Um grande abraço, até a próxima.